Eu sempre esqueço de gravar as aulas aqui, é impressionante. Alô, deixa eu deixar aberto aqui para se chegar mais alguém. Alora, quando vocês têm um objetivo genérico, as ações de vocês são aleatórias, porque vocês não sabem para onde vocês estão indo. Quero melhorar meu italiano, tá? Mas não tem um objetivo bem fixado ali no final desse caminho. Melhorar o italiano é um processo. Você vai chegar no seu objetivo melhorando gradualmente o seu italiano. Então, percebam que melhorar o meu italiano, destravar está no meio disso também, não é um objetivo específico. Vocês terão ações aleatórias, sensação de estar perdidos, porque, como eu disse, em 2025 não temos somente livros, preciso aprender o italiano. A minha única escolha é pegar esse livro aqui, então eu vou ser disciplinada para seguir esse livro. Não, temos tantos conteúdos na internet que vocês se sentem perdidos no meio de tanta informação. Não vem evolução, obviamente, porque esse não é o caminho certo. Objetivo aleatório com ações aleatórias não te leva a lugar nenhum. É como, eu vou ali dar a volta e não chega em lugar nenhum, porque desde o início você não colocou um destino, tá? Caminhando em círculos. Como não ver a evolução? Vocês veem a língua italiana como uma coisa que causa desconforto em vocês? Então, eu tenho um colega de trabalho que ele me deixa meio desconfortável. Não, vou evitar ele. Quando ele estiver tomando café, eu não vou entrar na sala para tomar café também. Vou entrar depois. Por quê? Porque causa desconforto. A mesma coisa com a língua italiana. Evitando a exposição ao idioma, aquilo que eu sempre falo, é a prática que vai te levar à maestria. Por mais que vocês não consigam estudar com a bunda na cadeira, papel na mão, o italiano todos os dias, a exposição ao idioma é importante também, porque também absorvemos de forma passiva. Quem nunca aconteceu de... Como fala isso em italiano? Nossa, eu sei falar isso em italiano, porém eu não me lembro onde foi que eu aprendi. Por quê? Porque o cérebro continua processando. Então, com esse objetivo genérico, vocês reforçam o ciclo da incapacidade por essa falta de exposição ao idioma. Vocês criam uma certa repulsa com a língua italiana. Obviamente, isso faz vocês regredirem em vez de avançar, porque para aprender um novo idioma é desconfortável. É igual emagrecer, igual crescer músculo, precisa suar, precisa trabalhar duro. Então, o processo é desconfortável por si só. Vocês precisam tornar o processo o mais agradável possível. Nunca vai ser ao 100% agradável, porém vocês precisam torná-lo o mais agradável possível. Estratégia boa. E aqui, finalmente, comecei a trazer a solução para vocês. Dime, Daniele. Pode escrever se você não quiser falar. Ok. Deve ter levantado o espalho. Estratégia boa, começar de dentro. Em vez de ficar... Gente, eu não sou contra o Duolingo. Eu acho que é melhor rolar o Duolingo do que rolar Instagram em português quando vocês estão em processo de aprender a língua italiana. Depois, é claro que depende de pessoa para pessoa também, né? Quem mora na Itália, eu pego muito no pé, porque consuma conteúdo em italiano. Não sou contra o Duolingo, porém ali, mais uma vez, o Duolingo incentiva esse caldeirão na cabeça de vocês, caldeirão de conteúdos aleatórios, sem uma utilidade para a vida de vocês. Acabou de chegar a Judy, uma das minhas primeiras alunas. Fico muito feliz com a presença dela. Alora, estratégia boa, começar de dentro. O que é útil para mim? Aonde que eu vou aplicar a língua italiana? Quem sou eu? A linguagem que eu tenho em português é diferente da linguagem da Elisângela, que é diferente da linguagem da Maria, que é diferente da linguagem da Isabela. Por quê? Porque fazemos 3 trabalhos diferentes. Talvez elas tenham filhos, eu não tenho. Eu não sei como que se falam certas coisas de maternidade, nem em português, nem em italiano, porque eu não sou mãe. Então, não tem sentido incrementar vocabulários genéricos, não pegando em consideração a vida de vocês. Entenderam? Porque vai no pediatra e não sei como falar isso em italiano. Por quê? Porque você aprendeu, talvez, com uma pessoa consumindo conteúdo de forma passiva, né? Então, no YouTube, enfim.
de uma pessoa que tem uma vida completamente desalinhada com a sua. Então, a estratégia boa, partir de dentro, começar de dentro. Para quê? Para não consumir, para não gastar energia. Nossa energia é limitada. Adesso sì, buongiorno, como é diferente o envolvimento. Allora, no final eu vou conversar mais com vocês, porque senão eu perco o fio. Eu nunca fui diagnosticada com TDAH, mas de vez em quando eu me perco. Então eu vou conversar com vocês no final, porque senão eu fico meio perdida. Allora, estratégia boa, começar de dentro. Por quê? Porque vocês vão direto ao ponto. Vocês gastam energia somente com aquilo que importa. Por quê? Porque tempo, vocês economizam tempo. Quando vocês estão aprendendo, vendo conteúdos aleatórios, vocês, além de gastar tempo, gastam também energia, porque a nossa energia é limitada. Não pensem que quando vocês estão rolando, vendo um vídeo de 3 minutos com vocabulários aleatórios, pode ajudar, é claro, porém até um certo ponto. Tá bem? Então, aprender com base no que é útil, com base no que é útil para a vida de vocês, uma análise da vida de vocês, aonde que eu vou precisar usar o italiano. Que tempos verbais eu preciso utilizar? Preciso falar na forma formal ou na forma informal? Porque se eu trabalho em escritório, se eu tenho a ambição de trabalhar em um determinado lugar na Itália mais formal, para mim é importante saber falar na linguagem formal em italiano. Porque não é que vocês vão dar del tu para qualquer pessoa, não pode dar del tu para qualquer pessoa na Itália. Então, analisem a vida de vocês, aonde vocês vão precisar usar o italiano na vida de vocês. Vocês evoluem mais rápido, por quê? Porque vocês vão direto ao ponto. Óbvio. Se vocês aplicam a energia de vocês somente naquilo que importa, é óbvio que a evolução vai ser mais rápida. Por quê? Porque não tem gasto de energia à toa. A energia está aqui, ó, mirada para aquilo que serve realmente. Allora, poi, começar de dentro. Acho que ficou claro, né, o conceito de começar de dentro. O que eu quero dizer com começar de dentro? Então, não começar consumindo, partindo de consumir conteúdos aleatórios na internet, aonde quer que seja, mas partir de dentro. Quando vocês começam de dentro, vocês aplicam aquilo que vocês aprendem na vida real. Por quê? Porque vai ter sentido com a vida de vocês. E a memorização, a gente memoriza com mais facilidade quando aplicamos aquilo. Quantas vezes já ouvimos dizer que se eu sei, eu entendo bem um conceito, então tudo bem, eu entendo bem aquele conceito, posso dizer que eu sei. Porém, se eu sei ensinar aquele conceito, eu tenho certeza que eu internalizei aquele conceito. Me desculpem o jogo de palavras, eu acho que ficou claro. O que significa que quando vocês aprendem algo que tem conexão com a vida de vocês, automaticamente vocês vão aplicar isso na vida de vocês. Brava, eu vou disponibilizar esse slide aqui, porém em formato A4, mais fácil para vocês, com espaço também para o exercício que eu vou dar para vocês no final da aula, depois eu mando no grupo, então não se preocupem. Anotem, é importante aquilo que for mais claro, aquilo que eu falar talvez que não está escrito na slide, anotem tudinho, porém não se preocupem porque depois eu vou mandar o conteúdo. Mais uma coisa, vocês estudam com emoção. Então, mais uma vez, Duolingo. De novo, não sou contra o Duolingo, porém não sou de acordo com a estratégia de ensinamento. Estudo conteúdos aleatórios. Vocês conectam a palavra portuguesa à palavra italiana. Como que fala mesa em italiano? Deixa eu pensar. Mesa, tavolo. Ah, entendi. Só que agora, imaginem. Domingo, fui almoçar na casa do meu namorado, que ele é italiano, então eu estava com toda a família dele italiana. Estávamos sentados à mesa, a tavola, oppure il tavolo é um objeto, isso daqui é tavolo. Seder-se à tavola é mais o sentido de estar todos reunidos para comer à mesa. Então, távola, távolo. O que significa? Que a palavra távola ou távolo não vai estar mais associada à mesa, vai estar associada a uma imagem mental. Como que fala comer em italiano? Deixa eu pensar. Comer, mangiare. Ah, entendi. Associei ao português, técnica errada. Como que eu falo? Técnica errada, sim. Aquilo que eu não recomendo para vocês. Na minha opinião, não existe técnica errada e técnica certa. Existe aquelas que fazem vocês progredirem com mais facilidade. Agora, se eu associar
é essa minha necessidade, esse conceito, Brava, Grácia, como você se chama? Que eu consigo ver somente Joyce. Joyce. Obrigada, Joyce. Se vocês associarem a palavra mangiare a essa necessidade que eu tenho de comer alguma coisa, eu tenho que comer alguma coisa, voglio mangiare qualcosa, devo mangiare qualcosa. É assim que a gente absorve vocabulário de forma eficaz. Por quê? Porque vocês criam vínculos afetivos quando vocês estiverem se lembrando de algo, e também vínculos de conceitos. Se começa a se criar um novo mundo italiano na cabeça de vocês. Agora vocês dão um sentido àquilo que eu tanto falo no Instagram, criar um novo mundo italiano na cabeça de vocês, ou seja, recriar o mundo da forma como vocês aprenderam em português, porém dessa forma em italiano. Então, não traduzir palavras portuguesas ao italiano, mas traduzir o ambiente e as ações e os sentimentos ao italiano. Como que fala isso que eu estou sentindo agora em italiano? Ah, se fala assim. Ok? Rotina. Comecei a estudar o italiano, não em 2025 não dá mais tempo, mas em 2026, não, quando terminar o verão na Itália, né? Em setembro, vou me dedicar meia hora por dia em italiano. Rotina não é repetição, nem castigo, nem um checklist. Vocês não têm que levantar pensando, deixa eu ver o que eu vou fazer hoje. Rotina significa rota, vem do latim e tem mais proximidade com o francês. Tanto é que em italiano se diz routine, manteve a palavra francesa, routine, que vem de rota, porém, não vem de checklist, a palavra rotina. O que é uma rota? É um ponto de chegada, ou seja, uma direção, ou seja, a rota leva para um ponto de chegada, né? Isso daqui é uma rota, ou seja, é um caminho a ser seguido. Percebam, não tem um checklist na rota, existe um caminho. Para onde eu estou indo? Objetivo específico, não genérico. Onde eu estou hoje? O que eu preciso fazer todos os dias? Um pouquinho, um tijolinho todos os dias, para chegar lá aonde eu quero. Eu posso caminhar 5 minutos por dia, eu posso caminhar 5 quilômetros por dia, posso ir de carro, posso ir de bicicleta, tem vários jeitos de chegar até o destino final. Porém, o importante é que todos os dias vocês façam alguma coisa para trilhar essa rota. Então, quando vocês pensarem na palavra rotina, não pensem, nossa, eu tenho uma amiga que está aprendendo italiano e todos os dias ela me mostra que escreve 5 páginas no caderno de italiano dela. Legal, porém, a sua amiga, onde ela quer chegar com a língua italiana? Talvez essa amiga queira falar o italiano tão bem porque ela precisa passar numa prova na Itália para se tornar médica na Itália, quer fazer faculdade na Itália. E você, talvez, você só queira se virar na língua italiana para ter uma vida normal. Talvez você é mãe, decidiu ficar em casa com os seus filhos, seu marido trabalha, e você quer saber o italiano básico para poder ir na manicure, ir no supermercado, ir no comum, né, resolver coisas burocráticas, ir no médico, levar o filho de vocês no pediatra e falar com os professores. Fato está que a rota, essa rotina, esse checklist, que eu espero que vocês saiam dessa aula sabendo que não existe essa questão de checklist, até porque isso também se torna uma autossabotagem depois. Então, a rotina de vocês não pode ser nunca comparada àquela de outra pessoa. Porque vocês não são a outra pessoa, a história de vida de vocês é completamente diferente daquela outra pessoa, a educação de vocês é completamente diferente da outra pessoa. Vocês podem ter idades diferentes. Gente, é óbvio que uma pessoa mais jovem tem mais facilidade para aprender um idioma. Óbvio. Então, não pode ser, vocês não podem comparar a rotina de vocês com aquela de outra pessoa. Ah, mas ela trabalha 8 horas por dia quanto eu. Talvez essa pessoa trabalhe em fábrica. Então, ela se cansa fisicamente, porém, mentalmente, ela tem a cabeça livre. E você trabalha em escritório. Você chega em casa com a cabeça explodindo, não consegue nem fazer 1 mais 1. Então, é injusto comparar a rotina de vocês e seguir esse checklist de estuda 1 hora, não sei quantos minutos por dia. Adaptem a rotina de vocês. Obviamente, não estou falando que não precisa estudar, óbvio, precisa estudar. Eu pego no pé dos meus alunos que precisa manter a constância, porém, adaptada à rotina de vocês.
Então, nossa, hoje eu não consegui. Outro dia, uma minha aluna publicou um story. Hoje eu estava com preguiça de estudar italiano, porque tem isso também, né? Somos seres humanos, temos preguiça de vez em quando. Decidi assistir a um filme em italiano, sem legenda, porque ela já está no nível mais avançado. Sem legenda. É sempre que ela está em contato com a língua italiana. Faz a escuta ativa, pega novas palavras, entende os pronomes, que muitas vezes é a última parte que a pessoa aperfeiçoa da linguagem italiana, e já isso é integrar o italiano na rotina de vocês. Coisa errada é não integrar o italiano. Então, nossa, eu preciso estudar italiano, deixa eu ver aqui esses conteúdos em português, deixa eu falar com essas pessoas em português, amanhã eu estudo italiano. Integre o italiano na vida de vocês. Comunicação é tudo. Comunicação, tá em todo lugar. Allora, andiamo avanti. Prometo que essa aula não vai ficar muito longa, hein? Já passamos de 40 minutos. Objetivo, como eu disse no começo dessa aula, o objetivo genérico é aquilo, vou até voltar. Objetivo genérico é o início da autossabotagem, porque vocês partem de um objetivo genérico, fazem ações aleatórias, sensação de estar perdida, porque realmente está, né, no meio de um monte de conteúdo aleatório, não vê evolução, isso reforça o ciclo de incapacidade. Vou recomeçar novamente, de novo, por objetivo genérico. Então, a importância de ter um objetivo claro. Aqui eu escrevi de propósito. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho pesa. Não qualquer caminho serve, né? Nesse caso do idioma, qualquer caminho pesa. Por quê? Porque aprender palavras novas, por mais que vocês estejam rolando o feed do Instagram, isso é um esforço mental para o cérebro. Porque por mais que vocês estejam se entretendo ali na tela, rolando, aprendi uma palavra nova. É um esforço para o cérebro ter que lembrar aquela palavra. Até escrever aqui para vocês. Muita gente trava no italiano não por falta de capacidade, não por falta de conteúdo, mas por não saber para que está aprendendo. Eu tenho que aprender o italiano. Para quê? Para que você vai falar em italiano? Trazer uma história pessoal. Eu aprendi o italiano tão bem dessa forma. Hoje eu estou falando só em português, né? Mas vocês sabem, já ouviram, deve ter ouvido meu italiano. Eu aprendi o italiano tão bem assim para passar nas provas da escola. Que eu pensava em pegar uma bolsa de estudo, tirar notas excelentes, enfim, por uma questão pessoal. Porém, o meu grande objetivo não era quero falar o italiano perfeitamente. O meu objetivo era passar nas provas orais. Era esse o meu objetivo. A língua italiana era uma ponte, porque o professor não falava português. Era eu que tinha que demonstrar para o meu professor que eu sabia o conteúdo de autores italianos da história, de direito, economia, enfim, que eu fiz o commerciale, comunque. Demonstrar para o professor em língua italiana. E como eu iria falar com o professor aquilo que eu tinha estudado, iria definir a minha nota, que no final de 5 anos de estudos iria definir o meu destino. Então, percebam a bola de neve? Então, aonde vocês querem chegar? Não existe, quero melhorar o meu italiano, quero aprender italiano. Para quê? Para onde? Aonde você vai usar o italiano? Allora, agora a gente vai ligar as pontas, hein? Outra coisa, quando bater a dúvida, vou escrever aqui. Esse objetivo não é somente um plano, é a sua identidade futura. Quando uma pessoa termina a escola, tem lá seus 18, 20 anos, quero me tornar médica. Essa pessoa vai ficar mais de 5 anos estudando na universidade, fazendo uma coisa chata, dando provas sem chegar em lugar nenhum por 5 anos. Porém, por que essa pessoa não desiste dentro desses 5 anos? Obviamente, estamos falando de uma pessoa que realmente vai se tornar médica depois, não dos que desistem e mudam de ideia no meio do caminho. O que faz essa pessoa continuar estudando por 5 anos, dando a vida nas provas? Porque ela tem uma imagem bem clara do futuro dela. E o objetivo dela não é, quero me tornar médica. Não, geralmente essa pessoa sabe, eu quero me tornar médica de ginecologia, porque eu quero ter um escritório aqui, ou eu quero trabalhar nesse lugar aqui. Objetivo claro. Como que eu vou chegar naquele objetivo? Eu preciso passar por todas essas etapas. Porém, se vocês se colocam no processo de passar por todas essas etapas, de aprender o italiano, então fazer esse esforço mental, sem saber para onde vocês estão indo, não faz sentido algum, vocês vão desistir antes ou depois, não tem bastante estímulo, não tem bastante motivação para continuar fazendo o que vocês estão fazendo.
E é como, vou repetir mais uma vez, o italiano pode ser fácil, mais fácil para quem sabe o português. Porém, aprender um idioma não é uma coisa fácil, exige esforço da gente. Então, precisamos ser estratégicos com a nossa própria mente, que autossabota a gente em várias outras coisas. Tenho um objetivo bem claro, tenho uma rota na minha vida, não é um checklist, mas é acordo para onde que eu estou indo hoje. Ah, hoje eu tenho que ir, não vai dar tempo de estudar. Então, deixa eu ver esse podcast aqui, vou fazer atenção nas palavras, assim, eu vou pegando devagarinho. Ah, deixa eu mandar mensagem para essa pessoa que eu conheci em italiano, deixa eu trocar um bate-papo rapidinho. Integrar o italiano na rotina de vocês, obviamente o estudo também, porém vocês vão ver que estudar gramática por si só, mais uma vez, é uma etapa do processo. Não é a trajetória para o objetivo de vocês. Estudar gramática faz parte do plano de vocês. Não é aquilo que leva vocês para o objetivo final. A ponte não é a gramática. A gramática faz parte de todo o processo. Allora, objetivo ruim. Eu vou colocar vocês de lado aqui. Eu tô com a tela maior de lado, assim eu enxergo melhor. Exemplo de objetivo ruim. Quero melhorar meu italiano. Quero incrementar meu repertório. Quero saber falar o básico em italiano. Quero alcançar a fluência em italiano. Quero destravar. O tema da aula de hoje. Coloquei como objetivo ruim de propósito. Por quê? Porque eu sei que vocês estão aqui para destravar. Porém, saibam que o destravar não é um objetivo específico. Precisa ser específico. Então, o que poderia ser um objetivo bom para substituir esse melhorar o meu italiano? Ser uma pessoa que já fala bem o italiano, entender os pronomes e conseguir ter autonomia para me corrigir quando eu errar. Então, já falo bem o italiano, porém eu sinto que falta alguma coisa. Não estou falando bem, não gosto de quando eu falo. O que tem de errado na sua comunicação? Não entendo bem os pronomes ainda. Perfeito, agora você tem um objetivo claro. Quando você tem um objetivo claro, a gente vai falar sobre isso, Cris, no exercício que eu vou passar para vocês. Quando vocês têm um objetivo claro, o plano de ação também é específico. Por quê? Qual que poderia ser um plano de ação para melhorar o meu italiano? Não sei, poderia ser muito genérico, vários planos poderiam ter, né? Agora, qual que poderia ser um plano de ação específico para entender os pronomes? Ser específico no estudo dos pronomes, fazer vários exercícios e praticar. Incrementar repertório, ruim, objetivo bom. Ler um livro de 50 páginas em italiano, então finalizar o livro em italiano, objetivo específico, ou seja, eu tenho um livro, eu quero finalizar esse livro. É um objetivo específico. Plano de ação para incrementar o meu repertório lendo esse livro. Aplicar 2 das novas palavras que eu vou aprender nesse livro nas minhas próximas falas. Destravar. Ter coragem de me expor na próxima conversa. Esse poderia ser um objetivo bom. Plano de ação. Pensar sobre o que eu falaria em uma roda de amigos do Brasil. Tá vendo, Tafani? Você tem um objetivo específico, brava. Esse é um objetivo específico. Tenho dificuldade com as preposições. Vou estudar as preposições, praticar e tomar cuidado, fazer uma autoanálise na minha comunicação, para ver se eu estou melhorando ou não, para ver se está ficando mais claro. Você é específica no seu objetivo. Pensar no que eu falaria em uma roda de amigos no Brasil e simular isso em italiano. Temos um plano de ação para destravar, é óbvio que eu trouxe para vocês, essa é a minha promessa para a aula de hoje. Se você não sabe aonde você quer chegar, tanto vale ficar parado, porque se você fica parado, você não gasta energia. Então, é até melhor ficar parado se você não sabe para onde você está indo. Então, chegamos aos finalmente, os 3 passos para destravar em 3 meses. Por que eu coloquei 3 meses? Porque eu tenho várias provas disso com os meus alunos que destravaram. Partiram do zero ou que não conseguiam, enfim. E aquilo que a gente aplica é basicamente isso. Temos um objetivo claro. Aline, desculpa, você pode desligar o microfone, por favor? Porque tá dando eco aqui para mim. Aline Tondado Demarque. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu não consigo. Estabelecer meta de prazo, sim e não, Joyce, porque às vezes você pode ficar frustrada. Porque, como eu disse, a rotina não pode ser fixa.
Nós mulheres temos os nossos dias ruins. Allora, o falar no telefone vai ser a última coisa que você vai se sentir insegura. É bem mais confortável quando você está olhando nos olhos da pessoa, porque você tem um feedback automático. Então, se a pessoa não te entende, você consegue pegar al volo. Se a pessoa não te entende, você consegue contornar a situação. Já quando você está no telefone, você não está vendo as expressões da pessoa. Tenta fazer uma chamada de vídeo em vez de ligação, se for uma pessoa íntima com você. Você vai ver que vai ser bem mais fácil do que falar no telefone. Allora, objetivo, rotina, plano de ação. A nossa estratégia para esse plano de ação e para destravar o italiano, eu arriscaria dizer até menos de 3 meses se vocês forem objetivos, é aquela de adquirir clareza e se sentir confiante nas situações previsíveis. Por quê? Vocês não vão esperar, nossa, tô com medo de ir no médico amanhã porque eu não sei falar italiano. Mas se você sabe que você vai no médico, você sabe quais são as suas queixas, você sabe qual é a situação, uma situação bem previsível. Você precisa falar para o seu médico o que você está sentindo, o que tem de errado com você. É uma situação previsível. Assim como as provas, para mim, eram previsíveis. E eu apliquei o exercício que eu vou mostrar para vocês agora. As minhas provas orais eram previsíveis porque eu sabia o conteúdo que eu tinha que estudar. Então, eu treinava até me sentir confiante sobre aquilo que eu precisava dizer ao meu professor. E foi assim, basicamente assim, que eu desenvolvi na minha fala em italiano. Além de me dedicar muito, porque o meu objetivo específico era bem alto. Então, eu tive que trabalhar bastante para o italiano, mas, como vocês podem ver, eu tinha uma situação previsível que me fez treinar, o meu italiano até que eu me sentisse confiante, e tinha um objetivo bem claro que não me fazia desistir. Allora, plano de ação. Eu vou passar esse exercício para vocês, que é basicamente, gente, uma parte do exercício combo que eu passo para os alunos dentro do meu FP. Aqui tá faltando, não é que tá faltando, eu decidi não colocar a primeira etapa, que é aquela da escuta ativa em base a um conteúdo, porque iria ficar, enfim, eu acho que vocês não estão alinhados ao 100%. E decidi trazer direto ao ponto uma parte do exercício como, porque já isso vai bastar para vocês destravarem a fala de vocês. Allora, vou explicar primeiro o exercício e depois por que vocês vão destravar. Allora, no final eu paro para ler as mensagens de vocês, hein? E a gente bate papo. Qual que é o nosso plano de ação? Se preparar de forma estratégica para situações que você sabe que vai viver e para aquelas que você sonha viver. Então, Jéssica, não tenho um objetivo específico. Eu não tenho nada em planos agora com a língua italiana. Não vou trabalhar nesse momento. Vou para a Itália, vou me mudar para a Itália daqui a 2 anos e não tenho nada por enquanto. Então, quais são as situações que você sonha viver em italiano? Antes de mostrar o passo a passo desse exercício, que, como eu disse, esse exercício combo, né? Eu criei ele, na verdade, não, foi uma inspiração de como eu estudava para as provas. Porque, como eu disse, nas provas orais, eu tinha que ficar conversando com o professor, muitas vezes por mais de meia hora, eu falando. Então, basicamente, aquilo que eu fiz agora com vocês, porém em italiano. Eu tinha chegado na Itália, tinha 2 anos, já do começo, na verdade. Porém, no começo, eu tirava notas baixas, obviamente, por não saber o italiano e conseguir reverter essa situação aplicando isso na prática. Por quê? Porque eu estudava os conteúdos da prova, lendo, normalmente, como qualquer pessoa faria, para se preparar para uma prova. Porém, quando chegava na hora de falar com o professor, eu sabia todo o conteúdo da memória, eu sabia aquilo que eu sabia o que tinha acontecido nas guerras mundiais, na vida de Pascoli, Leopardi, enfim, sabia tudo, mas não saía da minha boca com o professor. E eu percebi também que eu pegava o ônibus para ir para a escola e ficava 1 hora dentro do ônibus. Aquele tempo, para mim, era perdido. Porque quando eu estou dentro de carro, ônibus, trem, enfim, eu não consigo ler, porque eu fico tonta. Então, era 1 hora de tempo perdido. Foi ali que eu decidi começar a ler os meus resumos daquilo que eu tinha que estudar para a prova, ler em voz alta, gravar a minha voz com o celular
E no caminho para a escola, eu ouvia a minha gravação do resumo. Então, assim, não era tempo perdido. Foi assim que nasceu o exercício, como eu chamei ele de combo, no fim das contas, porque engloba tudo isso e mais coisas ainda. Foi assim que nasceu o exercício combo, então, porque eu não queria perder aquela 1 hora de ônibus sem estudar, porque eu estava em dificuldade, eu não conseguia me soltar como professor. Porém, o que aconteceu? Que enquanto eu ouvia a minha registração, era horrível, eu me sentia péssima pelo meu italiano, eu pensava, gente, eu falo assim, o italiano, que coisa ridícula. Me sentia muito desconfortável, ajude. Jude, que prazer de ter aqui, estou muito feliz de te ter aqui. A Jude foi uma das minhas primeiras alunas. Eu me sentia muito desconfortável em ouvir a minha gravação em italiano, porém, o que acontecia? Que além de gravar mais o conteúdo da prova, além de gravar mais o conteúdo da prova por eu estar escutando, então eu estava ativando um outro meu sentido, não somente a leitura, não somente a visão, mas também a audição, eu percebia a minha pronúncia em italiano, eu percebia como eu falava em italiano. Uma coisa é um professor, uma coisa é eu falar para Elisângela, Rafaela, Isabela, Aline, enfim, olha, você precisa melhorar esse ponto aqui da sua pronúncia. Isso é uma coisa. Outra coisa é vocês perceberem em vocês mesmas aonde vocês precisam melhorar. Tem mais emoção envolvida, então vocês vão automaticamente melhorar muito mais se vocês perceberem por si mesmas aonde vocês precisam melhorar. Então, esse exercício nasceu dessa forma, eu propus para os meus alunos e depois fui ver por que isso tinha me ajudado tanto. E existem estudos científicos por trás desse exercício que eu vou propor para vocês. Porque vocês memorizam mais palavras, melhoram a pronúncia, como eu expliquei agora, treinam a construção de frases e, principalmente, começam a se sentir seguros ao falar. Se vocês tivessem que dar uma palestra na frente de 50 pessoas, coloca só 50 pessoas, não vou imaginar uma multidão. O que vocês fazem para se sentirem confiantes antes dessa palestra, onde vocês vão palestrar na frente desse monte de gente? Vocês vão treinar aquilo que vocês precisam dizer, até chegar no ponto que está tudo bem esquematizado na cabeça de vocês. Vou me apresentar, depois eu falar A, B, C, D. Vocês se sentem preparados para aquela apresentação. Então, é aquilo que a gente vai fazer nesse exercício. E outro ponto é porque quando algo é verdadeiro para você, que nasce da sua experiência pessoal, como eu disse no começo dessa aula, cada palavra se liga a uma imagem mental sua. Vocês não ligam o italiano ao português, mas ligam o italiano ao contexto de vida de vocês, a uma imagem mental. Como que faz esse exercício na prática? Vocês podem anotar, porém, como eu disse, não se preocupem, porque eu vou mandar esse material para vocês depois no grupo. Allora, eu recomendo que vocês escrevam com papel e caneta. Eu, no meu tempo, escrevia com papel e caneta, porque eu sempre gostei de papel e caneta. Se vocês não tiverem vontade, porém, tá liberado o celular ou o computador. Porém, por que é importante escrever com papel e caneta? Porque quando eu escrevo nas teclas do celular, o meu movimento é um só. Se eu escrever Jéssica, é o meu dedo que está fazendo assim. Se eu escrever Buongiorno, é o meu dedo que está fazendo assim. Já quando vocês escrevem, vocês estão construindo aquela palavra com a mão de vocês. E isso reforça a memorização, fortalece o aprendizado, escrever à mão com papel e caneta. Porém, como eu disse, está liberado, se vocês quiserem, o celular ou o computador. Chat GPT, tem alguém aqui que não conhece o Chat GPT? Me respondam no chat se algum de vocês não conhecem o Chat GPT. Liliane conhece. Ok. Agora, a gente vai utilizar o chat... Paulinho não conhece o Chat GPT, então agora eu vou te dar um auxiliar para a sua vida, não somente para o italiano. Chat GPT salva vidas. Não, tô brincando. Porém, ele esclarece, é uma mão na roda. Brava, Tafani. Allora, use o ChatGPT não somente para traduzir, porém para te dar sugestões. Eu vou mostrar para vocês como fazer esse exercício na prática. Eu trouxe uma simulação aqui. Depois, como eu disse, vocês vão gravar a leitura de vocês do texto
que vocês vão fazer, já vou dizer em base ao quê, e vocês precisam de um contexto ou objetivo. Então, aonde vocês vão treinar o italiano de vocês? Defina um objetivo e contexto específico. Quero ir ao médico sozinha porque eu moro na Itália e não tenho coragem de fazer as coisas sozinha porque eu tenho vergonha do meu italiano. Quero resolver uma questão no comune porque toda vez eu preciso ligar para o meu advogado. Quero fazer isso sozinha, ter autonomia, independência. Quero participar foi péssimo, né? Quero dar uma entrevista de emprego. Por quê? Porque eu estou na Itália já há 5 anos, esse emprego merreca, quero trabalhar num emprego melhor, porém o meu italiano não dá certo. Pratique a entrevista de emprego. Então, você tem um objetivo específico. O importante nesse passo aqui é trazer um objetivo específico. Como eu disse nessa aula, não vale, quero melhorar meu italiano, quero destravar. Precisa ser específico, porque esse objetivo aqui é o ponto final. O destravar vai fazer parte do caminho. Vocês não vão destravar sem. Para alcançar esse objetivo aqui, vocês precisam destravar, entendeu? Então, foquem no objetivo final, não no meio. O destravar é a metade do caminho, não o final. Allora, contexto, qual que é o meu objetivo? Escolha uma situação real ou desejada. Então, não moro na Itália ainda, não sei onde eu poderia usar o italiano. Pode ser com uma pessoa para puxar assunto, com uma pessoa no aplicativo de conversação, o Tandem, eu sempre recomendo o Tandem. Se vocês quiserem vou escrever aqui no chat. Tandem é um aplicativo para conversar em várias línguas, italiano com preso. Uma reflexão, então, como eu gostaria de me expressar nessa situação? Dependendo do nível de italiano de vocês, aqui no começo dessa aula eu vi que a maioria está no nível principiante, então vocês podem escrever esse texto diretamente em português. Então, para uma entrevista de emprego, meu nome é Jéssica, moro na Itália há 14 anos, que não sei o quê, blá, 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 blá. As minhas experiências de trabalho são essas. Escreva o texto daquilo que você gostaria de dizer naquele contexto ali e peça para o ChatGPT traduzir ou, se você estiver no nível mais avançado e conseguir já se expressar em italiano, escreva em italiano e peça para ele corrigir. Depois, leia esse texto em voz alta e grave a leitura de vocês, aquilo que eu disse que eu fazia para as minhas provas orais. Então, grave a voz de vocês com o celular, ou vocês podem mandar uma mensagem vocal para vocês mesmos no WhatsApp. O importante é que fique salva essa registração. E mi raccomando, não se limitem em somente gravar essa leitura. Vocês vão precisar ouvir essa leitura. Como eu disse, eu aprofundei, né? O porquê que o exercício comum funciona tão bem. E existe foi comprovado pela neurociência, que se chama efeito de produção, que é um fenômeno da neurociência e psicologia cognitiva que demonstra que falar informações em voz alta melhora a memorização delas em comparação com apenas ler em silêncio ou ouvir passivamente. Isso acontece porque calma aí que eu me perdi. Isso acontece porque, ao ler em voz alta, você ativa múltiplos canais de processamento do cérebro: visual, ao ler o seu texto, auditivo, ao ouvir a sua própria voz, da gravação que você fez da sua leitura, motor, do movimento dos lábios e da fala quando vocês estiverem lendo, já isso é uma prática de fala, emocional e conectivo, porque existe uma intenção ou um envolvimento com o conteúdo. Nossa, entrevista de emprego não zero emoção, né? Nenhuma emoção positiva, só ansiedade mesmo. Porém, tem envolvimento com aquele conteúdo. Mais uma vez, não é conteúdo genérico, aleatório da internet. Depois de gravar um texto de vocês, vocês vão tentar repetir em voz alta, sem olhar para a folha. Pode olhar de vez em quando, é claro, porém a intenção é aquela de dizer, não palavra por palavra aquilo que vocês escreveram, porém conseguir expressar o conceito de vocês em voz alta, sozinhos dentro de casa. Por quê? Porque o olhar do outro, por mais que a gente não se sinta julgados, no fundo a gente se sente julgados. Por quê? Porque somos seres humanos. Então, repetir em voz alta, sozinhos, vocês não têm esse medo do julgamento alheio e conseguem se sentir cada vez mais confiantes. O que vai acontecer? Aquilo que aconteceu comigo quando eu treinava para prova oral. Desculpa.
aquilo que treinava, que eu fazia para treinar para a prova oral. Gente, tá tendo uma festa aqui debaixo da minha janela. Allora, que quando eu repetia em voz alta dentro de casa o conteúdo, e eu conseguia repetir em voz alta, sem olhar para a folha, por mais que eu não falasse perfeitamente todas as palavras da folha, eu conseguia expressar aquilo que eu estava pensando. Então, o conceito, a mensagem principal daquilo que eu estava dizendo, eu me sentia confiante e pensava, perfeito, dessa vez eu vou tirar nota boa. Como estou conseguindo girar essa situação. Então, essa autoconfiança que vocês se sentem, mesmo quando vocês estão sozinhos, é uma primeira etapa. Vocês veem que vocês conseguiram fazer algo que parecia um desafio tão grande, vocês conseguiram repetir em voz alta sem a folha, e já aquilo vai alimentando a autoconfiança de vocês. Essa é uma primeira etapa. Depois vocês vão aplicar na vida real. Não te preocupare, Sueli. No final da aula eu vou interagir mais com vocês. Allora, vou abrir para perguntas também. Allora, e depois aplicar na vida real. Então, se vocês idealizaram um contexto de uma conversa de bar, vocês vão falar mais no próximo jantar. Se vocês idealizaram ir no médico sozinhas, vocês vão marcar a consulta e ir no médico sozinhas. E assim por diante. Então, aplicar na vida real. Por que esse exercício é tão poderoso? Porque, como eu disse, vocês vão retroalimentar esse sentimento de confiança em vocês mesmos. Vocês vão demonstrar que vocês conseguem falar em italiano. Isso vai dar mais estímulos, sempre mais estímulos para vocês continuarem. Por quê? Porque é a prática que leva vocês para a maestria. Vocês memorizam mais, se envolvem mais com o idioma. Quanto mais vocês vão abrindo caminhos, mais vocês veem que é fácil, que vocês não precisam memorizar todas as palavras que vocês precisam. Eu mesma nem me lembro aonde foi que eu aprendi muitas palavras daquelas que eu sei. Por quê? Porque acaba... existe um fenômeno chamado também criatividade linguística. Isso acontece tanto nos bebês quanto na gente, nós adultos, quando estamos aprendendo uma nova língua. Que por mais que a gente não tenha certeza de como se diz uma determinada coisa, aplicando a lógica, ligando uma coisa com a outra, a gente tenta dizer aquilo e no final das contas está certo. E quem decidir entrar no Método FP, vocês vão ver que tem uma aula, duas aulas, na verdade, específicas para isso, para incentivar a criatividade linguística de vocês que são nativos em português. Então, enfim, já estamos muito longos aqui na aula. Exercício na prática. Quero conseguir ir ao médico sozinha, então, bom dia, doutor, tudo bem? Ele vai responder, se tudo bem, lei. E o senhor? Então, desde ontem venho sentindo uma forte dor de cabeça, blá, 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 enfim. Vocês pegam esse texto. Allora, estava com o ChatGPT aberto aqui para mostrar para vocês. Ah, tá. Pegam esse texto aqui, jogam no ChatGPT. Para a pessoa que falou que não conhece o ChatGPT, depois eu mando o link no grupo. É bem intuitivo de usar. Cola no ChatGPT, traduza ao italiano. Por que eu falo para vocês não usarem um Google Tradutor? Porque por mais que o Google Tradutor também funcione com inteligência artificial, ele não tem um contexto. Então, muitas vezes, ele traduz da forma errada. Então, não que o tradutor não funciona ao 100%, é claro que ele funciona, até porque até 10 anos atrás tínhamos somente o Google Tradutor, porém o ChatGPT é muito melhor, no nível que não tem comparação. E o ChatGPT vai dar a tradução para vocês. Buongiorno, dottore, tutto bene? Ele responde, sì, tutto bene, lei? E lei come sta? Allora, da 2 giorni sto avvertendo um mal di testa costante, como falar dor de cabeça? Ah, mal de testa. Então, conectado àquilo que eu estou sentindo, não a palavra em português. Ou mal de testa costante, soprattutto qui davanti. Ah, então aqui na frente fala qui davanti, entendi. Por quê? Porque tem um contexto. Então, em vez de vocês aprenderem palavras, novos vocabulários, como falar na frente, davanti ou de fronte, de frente, né? De fronte. Como que fala cabeça? Ah, testa.
Em vez de aprender palavras aleatórias, vocês pegam uma situação legal. Eu tenho um bloquinho, eu tenho um contexto, que é o fato que eu estou doente e preciso ir no médico. Aprendi testa, mal di testa, davanti, dietro, dolore, schiena, costas, schiena, parte baixa, parte baixa. É essa forma mais estratégica e mais eficaz para incrementar vocabulário. Eu sempre falo para vocês que eu sou contra listas de palavras aleatórias por este motivo, porque essa é a forma mais inteligente de incrementar vocabulário. Estou me sentindo muito fraca. Jesus, como falar fraca em italiano? Esqueci. Porém, você vai se lembrar da vez que você foi no médico e teve que falar para ele que você se sentia muito debole. Debole. Naquela vez eu falei para o médico que eu estava debole. Ah, debole. Sentimento de quando a pessoa está fraca. Fracasso? Enfim, sentimento da pessoa que... Fraqueza, sentimento de fraqueza. Allora, vamos adiante com a nossa slide. Então, ficou claro o exercício, esse exercício prático para vocês, né? Esse é o exercício, depois eu vou mandar o resumo para vocês. Grave-se, ouça, como eu disse, e tente repeti-lo sem olhar para o papel. O que vai acontecer depois? O que vai acontecer depois? Que vocês têm um específico... Gente, desculpem que esse negócio está escrito errado, porque, enfim, não corrigi. Vocês têm um objetivo específico, que no caso do exercício é saber dizer ao médico o que vocês estão sentindo. As suas ações são objetivas e alinhadas, porque como vimos aqui, são todas palavras alinhadas com o meu objetivo, que é me expressar para o meu médico. São todas alinhadas. Sensação de direção e previsibilidade, porque foram vocês colocaram um objetivo principal. Então, previsibilidade sobre aquilo que vocês precisam fazer. Você vê evolução, porque você vai ir no médico, você vai conseguir ter uma interação com o médico e vai se sentir, além de realizada pelo italiano, realizada por ter conseguido feito algo, ter conseguido fazer algo sozinha numa língua que não é a sua. A evolução vai ativar o sentimento de recompensa. Nossa, estou me sentindo muito realizada. E esse sentimento de recompensa vai fazer você querer continuar, porque vai ativar a dopamina. Nossa, muito legal isso, esse sentimento de recompensa, de autorrealização. Quero fazer mais, então você vai no comune, vai continuar fazendo. Isso vai criar um ciclo positivo. Então, tudo que vimos até agora é um resumo do caminho para a fluência. Como eu disse, como eu tinha prometido no Instagram, aqui o meu objetivo com vocês não era somente dizer como destravar. É claro que a gente investiu mais tempo e energia no destravar a nossa fala, porém, se vocês continuarem nesse caminho completo, é esse o caminho que, devagarinho, etapa por etapa, vai fazer vocês chegarem na fluência em italiano. Não coloquei gramática aqui ainda, mas tem, porque na compreensão. Tem um objetivo que é claro e alcançável para não gerar frustração, porque se eu não sei aonde eu estou indo, eu não vou chegar em algum lugar, porque eu nem sei aonde eu estou indo. Então, é claro que eu não vou chegar em nenhum lugar. Se eu tenho um objetivo alcançável, vai me gerar um senso de recompensa quando eu atingir aquele objetivo. Quando eu tenho um objetivo claro, eu preciso entender o que eu tenho que aprofundar para aquele objetivo. Então, nossa, eu percebi que eu tenho muita dificuldade em falar no presente em italiano. Oh, perfeito, você tem um objetivo claro. Enquanto o objetivo... Deixa eu abaixar rapidinho, porque porque enquanto antes vocês tinham o objetivo de quero falar melhor, agora vocês perceberam que vocês têm dificuldade com o presente em italiano, com o tempo verbal presente em italiano. Igual a uma menina falou, a Joyce, talvez a Joyce falou que ela tem dificuldade com as preposições. Esse também é um objetivo específico. Rotina, qual espaço do meu dia eu vou reservar para dar atenção a esse objetivo? Se você tem um objetivo específico, aqueles 20 minutos que você vai dedicar à língua italiana vai ser incentrado no seu objetivo, não em coisas aleatórias. Não seguir um caminho genérico, vai ser no seu objetivo. Como eu estou me sentindo em relação ao meu objetivo, isso vai formar a sua nova identidade, que não vai ser uma pessoa fraca. Allora, quando vocês não colocam
intenção na nova identidade italiana de vocês, como eu disse no começo dessa aula, ela vai se criar de qualquer forma. Ela se cria a nova identidade, por N motivos que eu já expliquei para vocês. Porém, quando tem intenção, vocês conseguem fazer uma autoanálise da evolução de vocês. Então, até o mês passado, eu não conseguia fazer isso sozinha, ou senão, essa frase aqui eu falava erradíssima, eu não tinha nem noção que existiam os pares de pronomes em italiano. Agora eu consigo me autocorrigir, quer dizer que eu estou evoluindo. Allora, e chegamos ao dunque. Como eu disse, no final dessa aula, eu vou abrir as inscrições para o Método FP. Antes, eu vou explicar para vocês com desconto, obviamente, para vocês que estão aqui, e mais uma condição especial. Tudo aquilo que a gente viu aqui, que é o caminho certo, está englobado dentro do Método FP. Porque os 5 pilares do Método FP seguem a abordagem natural do Krashen, que é um linguista super famoso, que basicamente, por que eu escolhi ele? Porque eu vi que reflete tudo aquilo que, todo o meu percurso na língua italiana. Então, eu repeti o meu percurso com a língua italiana, tanto o exercício como eu vejo a gramática italiana, que eu consigo ver a gramática de uma forma muito mais simplificada, e passo isso para vocês dentro do Método FP, e englobei tudo dentro do Método FP. Va bene, ci vediamo. Allora, input I mais um, o que é que significa? Uma exposição repetida a conteúdos compreensíveis, ou seja, aquilo que vocês entendem pelo menos um pouco. Porque quando eu disse estar em contato com a língua italiana, se vocês estão no nível principiante e vão ouvir um podcast onde estão falando de filosofia, de astronomia, é muito difícil para vocês. Ou senão vocês assistem um filme que as pessoas falam em dialeto, vai se criar um ruído para vocês. Então, o conteúdo precisa ser pelo menos um pouco compreensível, em base ao nível de vocês atualmente. Então, sou principiante, vou ouvir um vídeo mais curtinho, de pessoas que falam mais devagar, e assim por diante. Estudo da gramática como monitor, para vocês se autocorrigirem enquanto estão falando, e para refinar, depois eu leio todas as mensagens de vocês, hein? E para refinar aquilo que você já começou, aquilo que já começou a funcionar naturalmente, aquilo que você já começou a integrar e entender naturalmente, estando em contato com a língua italiana, fazendo o exercício combo e falando. Vocês não precisam saber toda a gramática italiana de cor para depois falarem em italiano. Esse é um erro muito comum. A língua, o falar, o destravar, falar outro idioma não parte da gramática. Principalmente a língua italiana, gente, que é latina como o português. Parte de ter uma base para conseguir se expressar, e dali as coisas vão se desenrolando, vocês colocam a gramática em paralelo, não no meio do caminho, em paralelo, entenderam? Repetição estratégica, é claro, porque o cérebro precisa ouvir, internalizar e pausar também, além de usar, colocar na prática, pausar. Então, nossa, eu esqueci todas as palavras que eu estudei ontem. Tenta revisar hoje e depois retoma daqui a uma semana, porque o nosso cérebro funciona dessa forma, não é imediato. Não é imediata a memorização. Interesse e emoção no processo. Como eu disse, quando tem emoção envolvida, vocês aprendem e absorvem com muito mais facilidade. E dentro do Método FP também fazemos um alinhamento e autoanálise. Vocês sempre estão revisando a evolução de vocês. E esse sentimento de recompensa faz com que vocês continuem e não desistam de aprender a língua italiana. Enfim, se forma um ciclo do bem. Chiaro? Allora, como que é o Método FP por dentro? Como que é o Método FP por dentro? Do módulo 1 ao módulo 5, vocês adquirem fiducia. O que significa? Não é tudo na parte emocional, como foi mais ou menos nessa aula. Somente no módulo 1, eu dou foco ao 100% a parte emocional de vocês. Então, rotina, eu falo em profundidade sobre o que eu falei da rotina hoje. A criação de uma nova identidade, enfim. Do módulo 2 em diante, já partimos com a parte prática da língua italiana. Então, o falar, o evoluir mesmo na língua italiana. Partimos da pronúncia, quem me conhece há mais tempo, quem me segue há mais tempo, sabe o porquê? Porque a língua italiana lida, é a mesma linguagem falada na língua italiana, não é como o português ou o inglês, enfim. Então, com uma pronúncia, vocês também conseguem fazer esse exercício aqui, sem ter a ajuda do chat, para auxiliar vocês na pronúncia, porque vocês já sabem. Montam o repertório de vocês, então, tendo uma base para destravar, tendo uma base para ganhar fiducia,
confiança para se soltar nas primeiras conversas, fundamentos da língua italiana, que a gente começa já a aprofundar um pouco de formação de frases, então, tempo presente, tempo passado próximo, futuro, que são os tempos verbais da sobrevivência, que depois se alinham, se conectam a todos os tempos verbais mais complexos. E já no módulo 5 vocês terão as primeiras conversas, se já não tem, né? Ou vão começar a falar mais ainda. Fase 2 da padronança. Então, por que o método FP é dividido em dois portões, digamos assim, duas fases? Porque quem já tem toda a base formada na língua italiana, então já consigo me expressar, Jéssica, não tem mais bloqueio na hora de falar, eu quero realmente só melhorar, você pode entrar diretamente na fase 2. Porque na fase 2 você já começa a aperfeiçoar a sua linguagem. Então você parte de sei me virar na língua italiana, consigo me fazer entender, a pessoa me entende, está tudo certo. Isso você aprende na primeira fase, até muito bem, na verdade. E na segunda fase você já começa a aprender a falar de verdade. Fazemos um repasso, então quem entra diretamente na fase 2 tem um resumo, né, dos tempos verbais principais, porque se conectam àquilo que vem depois. Quem está na fase avançada, para vocês principiantes, vou logo antecipando que os pronomes é o terror da maioria dos alunos, e o módulo 8 é todo focado nos pronomes para simplificar tudo. Subimos de nível, então, linguagem formal. Se eu tivesse vindo na festa, eu teria visto o ator que eu amo. Como fala isso em italiano? Aqui você aprende. E depois temos também o passato remoto, enfim, estruturas que vocês não necessariamente vão precisar usar no dia a dia de vocês, mas vai dar um toque a mais na linguagem de vocês. Então, eu me garanto na língua italiana, né? Nossa, vamos falar bem essa pessoa. No final do módulo, no último módulo, na última fase do Método FP, vocês chegam nesse nível. Enquanto muitos cursos de italiano que tem por aí tem 200 horas, infinitas aulas, aqui dentro vocês têm tudo o que vocês precisam para chegar na padronança da língua italiana, ou seja, na maestria, na fluência, aquela bonita. Eu tenho uma aluna que mora na Itália há mais de 18 anos, e hoje de tarde ela me mandou uma mensagem que ela estava estudando módulo 8 e o cérebro dela estava explodindo, porque realmente vocês refinam a linguagem italiana de vocês. Tudo isso em 20 horas de aulas. Então, dentro do site do Matéria FP, quando terminarmos a live, eu vou mandar o link pelo chat também, para vocês poderem se inscrever se vocês quiserem. Mas vocês vão ver também os detalhes das aulas, quantas horas duram cada módulo, totalizando 20 horas essa fase aqui. E depois temos os bônus, que é a imersão e a cultura italiana. Eu vou convidar o Marco, nesse mês a gente vai gravar, vou convidar o Marco para a gente ver o contraste cultural também, né, de Itália, Brasil, e vamos falar sobre a cultura italiana nessa ótica aqui de contraste. Então, aqui no módulo bônus de cultura italiana, vocês não vão ver na Itália não pode tomar cappuccino depois das 11, que é mentira. Mentira que não pode tomar cappuccino depois das 11. Mas, enfim, a gente vai focar mais nos contrastes culturais mesmos e costumes do dia a dia. A imersão também vai ser guiada, então vamos repassar tudo que vimos durante o percurso, desde o falar de io para tu, seja em linguagem de lei, falar de noi, quando vocês falam de noi, de nós, tem muito a particella ti. Enfim, vamos revisar tudo dentro de uma imersão, então como bônus a arte da pronúncia italiana, que é um curso vendido à parte, porém aqui dentro do Método FP vocês têm como bônus. Pergunta, campione de incassi. Jéssica, se eu tiver dúvidas durante o percurso, vocês têm, eu desenvolvi o assistente GPT, que basicamente é um método, é esse daqui. Deixa eu mostrar para vocês. Porém, ele foi treinado com todos os conteúdos do Método FP. Isso significa que, além de tirar dúvidas, as dúvidas de vocês, ele sabe dizer exatamente onde está a explicação de algo que vocês procuram. Então, chat, eu não me lembro onde está essa explicação aqui. Eu me lembro que a Jéssica tinha falado das preposições articuladas. Não estou achando. Onde que está? Ele vai te dizer. Módulo 4, aula não sei quanto. Além disso, ele foi treinado para explicar de uma forma didática, como eu mesma explico para vocês. Então, sempre fazendo associações com o português.
e ele faz exercícios adicionais para vocês. No MetaFP também tem vários exercícios para vocês aplicarem tudo aquilo que vocês aprenderem, porém ele pode fazer mais exercícios também, tirar dúvidas ou bate-papo também. Allora, qual a diferença de ti e ne e onde se encontra no MetaFP? Vamos ver se ele responde aqui. Estou fazendo ao vivo, hein? Ok, módulo 8 do MetaFP, como eu tinha falado para vocês, o módulo 8 é todo focado nos pronomes, nas aulas 10 e 11, que são dedicadas exclusivamente a esses pronomes. Aqui vai um resumo simples e direto. Focar uma função, enfim, ele foi treinado para isso mesmo, então, em caso de dúvidas, vocês têm um assistente GPT, que funciona 24 horas por 7, ele está dentro da plataforma. Allora, quanto que custa o MetaFP? Esse é o valor cheio do MetaFP. Então, percurso completo, acesso de 24 meses. Então, quem adquire o percurso completo, lembrando, desde a fase 1, partindo da fase 1, tem acesso por 2 anos, por 12 de R$ 258,56. Dá para parcelar em euro também. Em reais, dá para parcelar em até 12 vezes, em euro, em até 3 vezes aqui e 3 vezes aqui e 4 vezes aqui. Esse é o valor cheio, porém, para vocês que estão dentro do grupo, como eu tinha falado, eu reservei um desconto de 20% com o cupom. Isso significa que vocês têm R$ 500 de desconto no percurso completo e R$ 360 no percurso avançado. Lembrando que quem decide entrar no percurso avançado é porque já fala o italiano, então não trava mais e deseja aperfeiçoar a própria linguagem. E quem decide entrar na fase avançada, no percurso avançado, tem acesso por 1 ano e meio. 1 ano e meio dá tempo, enfim, sobra tempo para absorver tudo e aplicar principalmente, e vocês vão entrar diretamente dessa fase aqui. Outra coisa, não temos mais aulas em grupo, Natália. Agora, os nossos encontros em grupo são o Clube do Livro, que se vocês pedirem, se eu ver que tem muitos pedidos, eu posso abrir para vocês, que está fechado. Quem já sabe falar bem o italiano, no Clube do Livro de intermediários e avançados, estamos debatendo sobre esse livro aqui. E no Clube do Livro, a gente também faz conversação além do livro, também tiro dúvidas, porém, enfim, é uma coisa à parte. Além disso, eu vou abrir as inscrições assim que a gente terminar essa aula aqui. Os primeiros 5 inscritos vão ter uma aula individual comigo, porque assim eu vou poder entender a rotina de vocês, vou ouvir vocês falando em italiano, então definir o nível, para a gente poder ter, para vocês receberem um direcionamento mais personalizado em base a realmente a vida e o nível atual de vocês em italiano. Va bene? Então, se vocês se inscreverem, não falei uma coisa importante. O desconto é somente até amanhã, a essa hora aqui. Amanhã à meia-noite. Então, nas próximas 24 horas. Se vocês entrarem para o MetaFP agora, vocês têm 20% de desconto, R$ 500 no percurso avançado e 360 no percurso... R$ 500 no percurso completo e 360 no percurso avançado. Os 5 primeiros inscritos terão uma aula individual comigo. O acesso é imediato. E 15 dias de garantia. Então, Jéssica, entrei, li as aulas, não gostei. Não tem nenhum problema, você pode pedir o reembolso em até 15 dias, sem pergunta, sem... por que você não tenta mais um pouco? Porque isso aconteceu comigo quando eu comprei curso online e pedi o reembolso. Nada de perguntas, peço o reembolso, vocês têm imediatamente. Va bene? Allora, vou abrir para perguntas agora. Eu vi uma pergunta que eu sabia que vocês iriam me perguntar. Sim, calma aí que eu vou compartilhar de novo. Esse é o preço cheio, Davi. Esse é o preço cheio. Entrando nas próximas 24 horas, então, ou hoje, ou até amanhã de noite, você tem 20% de desconto com esse cupom aqui. Vou mostrar para vocês
Onde colocar esse cupom? Aqui no site de Matéria FP, vocês vão clicar aqui, vai aqui para baixo. Então, por exemplo, adquirir em reais, percurso completo. Se vocês estiverem na Itália e estiverem usando o método de pagamento brasileiro, coloquem aqui para Brasil, assim vocês têm as 12 vezes, né? As 12 parcelas. Tem cupom de desconto? Tenho, Destrava 20. Aplicar. 20% de desconto de 2.500 por 2.000, desconto de R$ 500. Alô, eu tinha visto uma pergunta aqui no chat. Deixa eu voltar essa tela para cá. Pronto. Como sabemos em qual plano nos encaixaríamos melhor? Você tem duas opções. Ou você me chama no chat, assim eu te faço algumas perguntas. Aceita cartão de crédito do Canadá? Acredito que sim, porque eu tenho uma aluna que mora em Miami e ela não teve nenhum problema. Se você tiver problema, é só me chamar. Tem o meu número de suporte aqui, tá? Na página, quando vocês forem adquirir, é só fale com o suporte, que sou eu que respondo. Alora, Tiffany, você tem 3 opções, na verdade. Se você fala bem o italiano, vai tranquila, entra no percurso avançado, que vai fazer para você, até porque fazemos um resumo de todas as coisas básicas. Ali você evita dias, números, vocabulários básicos, enfim. Já se você trava muito para falar em italiano, ou não consegue se expressar nem no presente direito, então tem muita dificuldade, vai no percurso completo. A segunda opção é aquela de micropago no WhatsApp, assim, eu te faço algumas perguntas, você me manda alguns áudios em italiano para eu poder entender o seu nível de linguagem, a gente troca uma conversa e eu te digo qual caminho é melhor para você. Ou se não, se você for confiante, não, eu me garanto no italiano, vou no percurso avançado. Você pode adquirir o percurso avançado e se você ver que é muito difícil para você, você pode fazer o upgrade para o percurso completo. Então, você tem essas 3 alternativas. Outro ponto importante, gente, no método FP, do módulo 1 até o módulo 5, eu falo em português nas aulas. Já no módulo, na fase 2, aqui eu falo com vocês em italiano, tá? Então, desses 2 módulos aqui, tem a legenda bilíngue, para vocês que começaram do começo, chegarem até aqui, meu Deus, não tô conseguindo entender. Tem a legenda bilíngue, não se preocupem. Porém, ponto importante é que eu falo com vocês em português, e daqui em diante as aulas são em italiano. Diogo, eu vou mandar o link aqui no grupo, assim que a gente terminar aqui, tá bom? Va bene? Gente, vocês têm outras dúvidas? Tanto em relação à aula, o destravar, o exercício que eu passei para vocês. Vou mandar o PDF também no grupo aqui, assim que a gente encerrar, ou dúvidas sobre o método FP. Preciso criar um propósito para mim, não ter disciplina do jeito que estou, querendo aprender apenas por aprender. Não necessariamente, não necessariamente. Allora, Joyce, eu te recomendo, entra para a Matéria FP. Se até daqui a 10 dias você coloca a culpa em mim, não. Se você vê que não dá certo, pede o reembolso, gente. Não tem burocracia com o reembolso. Então, entra, Jéssica, 10 dias que eu estou estudando Matéria FP todo santo dia, não estou por nada motivada. Pede o reembolso, você tem 2 semanas para pedir o reembolso. Bene? Teria como acesso por um tempo menor, tipo 3 meses. Atualmente não, Luana. Mas talvez eu possa liberar na conclusão dessa turma aqui, vamos ver. Atualmente não. Va bene? Temos mais perguntas? Deixa eu colocar aqui. Que ele tinha me pedido para colocar. Podemos encerrar, gente, a aula de hoje? Temos mais dúvidas sobre o exercício, sobre o método FP, sobre o objetivo claro, sobre rota, que vocês não vão chamar mais de rotina, né? Agora é uma rota. Em relação à língua italiana, é claro, rotina é aquilo que a gente faz todos os dias, repetidas vezes de forma automática também. Va bene. Allora, encerramos. Eu moro na Itália, fico muda toda vez que saio, eu entendo bem o italiano, falo pouco, não consigo uma conversação.
Eu vou conseguir fazer uma conversação em quanto tempo? A promessa de hoje, gente, é destravar em 3 meses. Porém, é claro que precisa do empenho de vocês. Então, um exercício como, por exemplo, Jéssica, não coloquei um objetivo claro. Aí você não aplicou, porque é o primeiro ponto do exercício para destravar é ter um objetivo claro. O destravar por si só não é um objetivo, é a metade da estrada. Loura, porém, respondendo a sua pergunta, Cristiane, depende muito da pessoa e do empenho também. Como eu disse, eu tenho uma aluna que, uma das várias, né, que em janeiro ela não sabia nada de italiano. Por exemplo, ela ia ler em italiano, não sabia ler o SCI, enfim, as diferenças, não entendia bem o italiano, então na aula, enfim, não entendia bem o italiano. Agora ela está num nível que realmente é incrível. É incrível. Então depende muito de pessoa para pessoa. Curiosidade e saudação com os italianos, onde você fala tchau, respondem salve, e quando você fala buongiorno, respondem qualquer outra saudação. Douglas, sempre, se você não conhecer a pessoa, sempre melhor começar com salve. No Método FP, na aula sobre as saudações, eu falo exatamente sobre isso. Não pode falar tchau para todo mundo, porque é visto como falta de educação. Se for um vizinho com o qual você não tem intimidade, viu 2 vezes na vida, nunca teve uma conversa mais profunda, fala salve. Ao máximo, buongiorno, buonasera. O tchau é para contexto informal. Allora, obrigada pelo tempo com a gente. Va bene, va bene. Grazie a voi, ragazzi. Muito obrigada pela participação de vocês. E agora eu vou mandar o link no grupo para quem quiser entrar para o Método FP. Lembrando que os 5 primeiros inscritos vai ter uma aula individual comigo, va bene? Então, se vocês forem interessados em ter uma aula individual comigo, estejam entre os 5 primeiros. Grazie, buona serata.